Boa noite, seja bem-vindo aqui neste lugar. Que você se coloque de pé agora nessa noite. Vamos estar buscando a presença do Senhor. Coloque o seu pensamento no Senhor, coloque o seu coração nele. Se algo está te impedindo de buscar a presença dEle, de buscar a face dEle, peça a Ele para limpar o seu coração. Não feche os seus lábios, abra os seus lábios. Fala para Ele vir trabalhar no seu coração. Fala para Ele: Senhor, eu preciso de Ti. Algo está me impedindo de estar na Tua presença. Peça a Ele nessa noite. Vamos estar buscando a presença dEle agora. Senhor Jesus, nós entramos na Sua presença, Senhor Jesus. Nós viemos aqui, Senhor, para exaltar ao Teu santo nome, Deus. Senhor, nós não somos nada sem a Tua presença. Senhor, nós necessitamos, Pai, desse amor, desse abraço, desse amigo. Nós necessitamos de Ti, Senhor. Passeia com os Teus anjos aqui neste lugar. Passeia com Teus anjos, Pai, na casa, Pai, das pessoas que estão assistindo a gente agora neste momento, Senhor. Vai, Pai, com a Tua presença e derrama, Senhor, sobre a vida de cada um, Senhor. Nós podemos ver, sentir a Tua presença, podemos sentir o abraço desse amor, o abraço desse, Senhor. Receba nosso louvor e a nossa adoração, Jesus. Glórias a Ti, Senhor. Aleluia, Senhor. Tu és santo, Jesus. Eu te vejo em tudo, na formação das nuvens tem você. Ouço seu sussurro na brisa que vem do amanhecer. Na dança do mar, ouço a sua voz ecoar, e ao seu soprar posso ver criar a vida. Te vejo em tudo, na formação das nuvens tem você. Ouço seu sussurro na brisa que vem do amanhecer. Do mar, ouço a sua voz ecoar, e ao seu soprar posso ver criar a vida. Aleluia, toda a criação a cantar. Aleluia.
a cantar. Aleluia, toda a criação te louva. Tudo que eu vejo me faz lembrar você. Tudo menor ou maior me faz lembrar você. Tudo que eu sinto, o ar que eu respiro, só penso em você. Oh, aleluia, tudo que eu vejo me faz lembrar você. Do menor ao maior me faz lembrar você. Tudo que eu sinto, o ar que eu respiro, só penso em você. Oh, aleluia, aleluia, toda a criação a cantar. Aleluia, toda a criação te louva. Toda a criação te louva. Toda a criação te louva. Aleluia, toda a criação a cantar. Toda a criação te louva. Oh, Senhor, nós te louvamos, Deus. Nós te exaltamos, Jesus. Tu és maravilhoso, Senhor. Toda a criação te adora. Toda a criação se prostra. Toda a criação te exalta, Jesus. Tu és maravilhoso, Deus. Nós amamos a tua presença, Senhor. Nós amamos a ti, Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia. Senhor, nós te entregamos essa noite para o Senhor. Nós estamos aqui para te louvar. Nós acordamos nesse dia, Senhor, para te adorar. O ar que respiramos, o Senhor nos deu para declararmos louvores ao Senhor. O Senhor é o nosso Deus, nós somos o seu povo. Obrigado, Senhor, porque o Senhor reina em nosso coração. O Senhor está aqui. O Senhor reina neste lugar. O Senhor reina em nossas famílias. Nós declaramos isso nessa noite, Pai. E dizemos: seja bem-vindo, Pai, neste culto. Venha reinar mais uma vez em nossos lares, em nossos corações. E que este culto, Senhor, seja verdadeiramente o perfeito louvor, a perfeita adoração, que sobe como um cheiro suave às tuas narinas. Fala conosco nessa noite, Pai. Nós te entregamos este culto para o teu louvor, em o nome de Jesus. Amém, amém, glória a Deus. Que bom que você veio. Por favor, sente-se um pouco. Nós queremos agradecer você que nos visita pela primeira vez, está aqui. Diga a primeira vez, não nesse ano, mas a primeira vez de fato aqui na IPI de Sertanópolis. Deus te abençoe, seja bem-vindo. É uma alegria recebê-lo, é uma alegria recebê-la. Se esse for o seu caso,
peço por favor que ao final do culto você não vá embora sem passar ali no balcão de formação. Nós queremos te entregar um presente, tá bom? E dizer que você é importante, nós amamos você e a casa estará sempre aberta para te receber, a você, sua família e a tantos quantos você quiser trazer, tá bom? E você que nos acompanha pela internet também, receba o nosso abraço. E eu sempre digo o seguinte: se você é daqui da cidade ou estiver passando aqui por perto, não tiver outro lugar para ir, venha aqui estar conosco, venha nos visitar, esteja presente conosco aqui. Muitos estão viajando ainda, né? Estamos em ritmo de engrenagem. Quem ainda está começando ainda de férias, vamos ver. Tem muita gente de férias aqui? Ninguém? Oh, Jesus! Todo mundo já trabalhando, glória a Deus! Mas estamos ainda engrenando nesse início de ano, e é muito bom estarmos aqui na casa do Senhor, louvando e adorando a Ele, e podendo ouvir a sua voz pela sua palavra maravilhosa. E sabe, nós vamos ter no dia 11 de fevereiro, o Bazar Missionário, como já temos anunciado alguns domingos atrás, e eu gostaria de desafiar você, que tem aí lá no seu guarda-roupa, na sua gaveta, alguma roupa, algum conjunto, alguma peça lá que você não usa mais e que você está pensando o que vai fazer, não jogue fora. Se você for doar para alguém, amém, glória a Deus, mas se você quiser também, traga para o bazar, contribua para essa atividade, esse evento tão importante que vai abençoar vidas, tá bom? Então 11 de fevereiro vamos ter o Bazar Missionário, e você pode contribuir, não só indo comprar no dia, mas também doando roupas, tá certo? De qualquer tamanho, seja masculino e feminina, fique à vontade, contribua como você quiser. E eu quero lançar aqui um convite para aqueles que têm no seu coração um anseio de trabalhar com crianças. Se você entende que Deus está te chamando para esse ministério, está te chamando para esse desafio, ou você sente já de conhecer mais sobre o trabalho da Rede Kids, eu faço um convite para você. Dia 28 de janeiro nós vamos ter um treinamento aqui. Então, se você sente o desejo de conhecer mais ou quer fazer parte dessa rede do trabalho com as crianças, que é tão bom, é tão abençoador. Hoje elas voltaram com força total ali, né? E já tem até uma série, uma temática para trabalhar esse mês, e vai ser bênção, né, gente? Então você que tem desejo de conhecer mais sobre a Rede Kids ou trabalhar como voluntário, dia 28 vamos ter um treinamento especial para você, tá bom? E olha, você viu aqui atrás dessa equipe maravilhosa de louvor, uma ornamentação de caixas com chaves. Cada caixa aqui, cada chave simbolizando o mês. Nós estamos nos preparando, não só aqui em ornamentação, mas o coração, palavra, em adoração, em jejum e oração, porque amanhã vamos começar uma campanha chamada a campanha 12 por 12. Nós vamos buscar a Deus 12 dias direto, simbolizando e clamando a Deus por 12 meses de bênçãos. O tema é Chaves do Reino. Eu falei hoje de manhã, eu falo de novo aqui. Eu desejo nesse ano adentrar lugares, acessar portas que ainda não conheço, mas que eu creio Deus tem para mim e para minha família. Quantos aqui desejam? Vamos juntos? Eu te convido a estar aqui a partir de amanhã, às 20 horas, 12 dias direto de clamor, com palavras específicas ao nosso coração, para nos encorajar a estar na presença do Senhor e a buscá-lo mais nesse ano. Amém, queridos? Se você não puder participar todos os dias, não tem problema, vai ser transmitido, você pode acompanhar depois, você não vai perder nenhuma palavra sequer, tá certo? Amém, queridos? E só lembrando que, como a campanha vai acontecer todos os dias, nós voltaremos com a terça-feira, Terça da Esperança, normal, no horário normal. Apenas a Terça da Esperança vai ser o horário do culto, começa às 8 e o horário do culto normal. Mas todos os outros dias da campanha, exceto domingo também, será um tempo breve, curto, bem objetivo, mas muito intencional e intenso na presença de Deus. Então nós aguardamos vocês, toda a sua família, você que nos assiste também, se puder estar aqui, vai ser muito bom. Amém, queridos? Quero convidá-los a ficar em pé mais uma vez. Nós vamos continuar adorando ao Senhor, celebrando ao Senhor. Enquanto cantamos essa canção próxima, se você veio preparado, sentindo seu coração, com a sua oferta, com seu dízimo, seus recursos,
entendendo que tudo vem de Deus e tudo é para a glória de Deus, eu te convido, enquanto cantamos essa canção, a trazer aqui nas urnas a sua oferta, o seu dízimo. Você que nos visita, não se constranja, é uma prática que nós fazemos como igreja, entendendo que nós estamos agradecendo a Deus por tudo que Ele nos deu. Se você deseja fazer um Pix, uma transferência, lá no balcão você pode ter as informações para isso. Amém, queridos? Vamos celebrar Jesus com adoração. Alcançou, me constrangeu e me salvou, me libertou e me curou, me trouxe vida, me incendiou. O teu amor para sempre viverei, o teu amor para sempre cantarei, em tua alegria forte serei, Jesus. És o meu maior amor. Me atraiu, me alcançou, me constrangeu e me salvou, me libertou e me curou, me trouxe vida, me incendiou. O teu amor para sempre viverei, o teu amor para sempre cantarei, em tua alegria forte serei, Jesus, Jesus. O teu amor para sempre viverei, o teu amor para sempre cantarei, em tua alegria forte serei, Jesus. És o meu maior amor. Ao que se assenta no trono e ao Cordeiro seja a honra, a glória e o poder para sempre. Ao que se assenta no trono e ao Cordeiro seja a honra, a glória e o poder para sempre. Ao que se assenta no trono e ao Cordeiro seja a honra, a glória e o poder para sempre. Ao que se assenta no trono e ao Cordeiro seja a honra, a glória e o poder para sempre. O teu amor para sempre viverei, o teu amor para sempre cantarei, em tua alegria forte serei, Jesus, Jesus.
Jesus. Seja exaltado, Deus. Oh Deus, Tu és o nosso amor. Tu és o amado da nossa alma, Jesus. E nós podemos confiar em Ti, Senhor. Nós podemos colocar a nossa confiança no Deus da salvação. Seja engrandecido, Deus. Seja exaltado, Jesus. Em Ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em Ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Nós cremos, Senhor, que o Senhor voltará para nos buscar, Pai. Para buscar a Tua igreja escolhida, Senhor. Nós cremos em Ti, Senhor. Nós colocamos a nossa confiança em Ti, Deus. Aleluia, Jesus. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a Ti me renderei. Se ao Teu lado estou, seguro em Tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em Ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a Ti me renderei. Se ao Teu lado estou, seguro em Tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em Ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia.
sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Nós te adoramos, Jesus, nós te adoramos, Senhor. Glórias a ti, Jesus. Aleluia, este é o anseio do nosso coração por ti, Senhor. Amém, igreja? A graça e a paz do Senhor, irmãos. Pode tomar seu assento, por favor, meus amados, queridos. Obrigado, irmãos, no Ministério de Louvor, queridos irmãos, por preparar esse ambiente da presença do Senhor. Animados, meus irmãos, queridos. Como é bom revê-los, encontrá-los. Alguns desde o ano passado, hein, irmãos? Misericórdia, você não tem coração não, meu querido? Saudade dos irmãos, que alegria estarmos juntos. Bom, pastor Valdemar, ele já fez menção da campanha. Aliás, há dias nós estamos falando sobre a campanha 12 por 12. E nós vamos, com a graça do Pai, começar amanhã esse engajamento, falarmos sobre chaves do reino. Mas uma coisa, irmãos, veio ao meu coração, eu creio que você vai concordar comigo. Como falarmos sobre chaves se nós não compreendermos o que significa o reino? Afinal de contas, o que significa o reino de Deus? Você tem noção o que significa o reino de Deus? Algumas pessoas talvez aqui tenham dificuldade de compreender, ou talvez tenham uma compreensão desconectada com a palavra de Deus. Tudo que nós tivermos, irmãos, uma opinião, uma formação, uma compreensão que seja, se não estiver conectado com a palavra de Deus, não é digno de confiança. Mas se há uma base que sustenta isso, realmente isso devemos dar valor, devemos sim inclinar nosso coração, abrir nossa mente para que assim possamos compreender. Já que há este tema tão interessante, compreender sobre o que significa o reino de Deus, e não somente entender o que significa o reino de Deus no sentido de uma informação, mas como se move o reino de Deus. Como se move o reino de Deus? A verdade é que existem várias compreensões sobre o assunto, várias compreensões que alguns podem enxergar com ângulos diferentes sobre o reino de Deus,
Nós podemos falar de formas diferentes, mas da mesma coisa, que tem o mesmo significado. Isso porque a própria Bíblia nos permite fazer isso. Podemos trazer várias compreensões que têm o mesmo sentido, o mesmo significado. Por exemplo, um dos significados que alguns defendem, que o reino de Deus é uma realidade celestial que está pouco ligada aos acontecimentos aqui na terra. Alguns têm essa compreensão, que o reino de Deus, não é, ou o reino dos céus, ou o reino de Deus, isso Mateus muito falou sobre o reino dos céus, mas é a mesma compreensão sobre o reino de Deus. Alguns sustentam que a realidade celestial que está pouco ligada aos acontecimentos aqui na terra. É a compreensão de alguns, dizer que não há uma influência direta do reino de Deus aqui na terra, ou alguns acontecimentos, alguns eventos podem acontecer como uma intervenção de Deus. Alguns têm essa compreensão, mas outros trazem um entendimento que o reino de Deus é uma manifestação do poder, da autoridade divina de curas e milagres. Quando nós testificamos e testemunhamos curas, milagres, libertação, isso é uma expressão da autoridade do reino de Deus. Não é a manifestação do reino, é uma evidência da autoridade do reino, por meio de curas, por meio de milagres. O próprio Senhor Jesus disse em Mateus capítulo 12, ele dizendo, se eu expulso demônios com o dedo de Deus, logo é chegado o reino de Deus. Eu creio que este é um assunto, irmãos, nós precisamos muito compreender. Temos que ter compreensão sobre o que significa o reino, porque Jesus, ele pregou muito sobre, ele disse por várias vezes, arrependei-vos e credes no evangelho, porque é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos e crede, porque é chegado o reino dos céus. A necessidade de entender, Mateus capítulo 6, versículo 33, que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Sinceramente, irmãos, estamos buscando o reino, ou o que é buscar o reino, afinal de contas? Tudo que nós não compreendermos na palavra de Deus, irmãos, precisa despertar perguntas. Faça perguntas quando você ler a Bíblia, para que assim ela em si mesma venha levar você a uma resposta. Outra definição, por exemplo, que o reino é uma restauração da igreja em sua plenitude. Alguns defendem e entendem com base bíblica que o reino de Deus se refere a uma restauração da igreja de Cristo. Aliás, a igreja é um meio a qual o Senhor manifesta o reino na terra. Onde Deus manifesta o reino? Por meio de quem? Por meio da igreja. E a compreensão que o reino se refere a uma igreja gloriosa na sua plenitude, onde há uma unidade, como aliança com Cristo, uma igreja sarada, uma igreja curada, uma igreja restaurada. Mas eu quero levantar aqui, irmãos, com base em Atos capítulo 1, se você trouxe a sua Bíblia, abra por favor comigo, nós vamos ler no capítulo 1, do verso 1 até o versículo 8, há mais aqui também nos traz algo tão importante com relação ao reino. Jesus, ele falou muito, irmãos, sobre o reino dos céus. O apóstolo Paulo, por sua vez, também, ele pregou com muita ousadia, falando sobre a natureza do reino. E preste atenção que Lucas registrou aqui em Atos, coisas tão tremendas para a nossa compreensão. A partir do primeiro versículo, assim está escrito: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi levado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhe durante 40 dias e falando as coisas concernentes ao reino de Deus. Depois que Jesus, ele ressuscitou, ressurreto, após o terceiro dia, ele apareceu para os discípulos, isso durante um período de 40 dias, está na palavra, 40 dias, com provas incontestáveis, ou seja, era visível, era real, presença real de Cristo.
E era tremendo, irmãos, que além de dar prova da sua ressurreição, este encontro a qual ele tinha com os discípulos era para quê? Para falar das coisas concernentes ao reino de Deus, para falar sobre a natureza do reino. Eu imagino, irmãos, como que era essa reunião, em que Jesus todos os dias, há 40 dias, junto com os seus discípulos, porque por intermédio dos apóstolos que Jesus confiou à igreja, e o futuro da igreja, trouxe fundamento, trouxe instrução, para que por intermédio da revelação destes ensinamentos, viesse implantar a cultura do reino sobre a terra, a realidade dos céus aqui na terra. 40 dias, irmãos meus, Jesus falando de coisas sobre o reino, 40 dias, e eu confesso, irmãos, que eu não vou dar conta de falar aqui por alguns minutos, aquilo que Jesus falou por 40 dias, eu creio que se nós debruçarmos nosso coração no entendimento, entender o que realmente significa a cultura do reino, ou a natureza do reino, e como ele se move, nós iremos, irmãos, passar tempo desfrutando deste ambiente da revelação da presença de Deus, sobre a cultura, sobre o que realmente, como se move o reino. E eu creio, queridos, que assim como os discípulos compreenderam essa base tão importante, que por intermédio deles impactaram o mundo, eu creio também que nós devemos compreender as revelações sobre o reino de Deus, para que assim nós venhamos dar continuidade àquilo que Cristo começou aqui na terra. E continuou. Os discípulos, é claro, quando ouviu sobre a natureza do reino, despertou uma pergunta que você vai ver comigo logo nos versículos seguintes. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouviste? Porque João na verdade batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Então, olha só o verso 6, então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este tempo em que restaurares o reino a Israel? Será este tempo? Uma pergunta, irmãos, que tem muito significado para este povo que esperava a promessa do Senhor, com o entendimento que o que esperava eles era um reino militar, político, que restauraria o templo, o governo. Eles estavam esperançosos, saber, mas quando é isso? Eles ficaram maravilhados, impactados sobre a doutrina do reino, o que Jesus falou para eles durante 40 dias, as instruções, como seria o mover. Eu imagino que eles ficaram maravilhados, não sinceramente perguntou se quando é o tempo? É para quando isso, Senhor? Quando vai acontecer? Quando esse reino começará a fluir, se manifestar, quais serão as evidências de tudo isso? Despertou um anseio no coração dos apóstolos. Interessante, irmãos, que na sua compreensão limitada, humana, eles estavam esperando um reino, a qual foi o reino de Davi, ou o império, como os romanos assim, tanto exaltavam. Mas é tremendo, irmãos, um reino que um dia inspirou o coração de Abraão, as promessas que Deus semeou no coração de Abraão. Houve um crescimento tão grande, um alcance tão grande, que nós olhamos, por exemplo, o reino que se identificou no rei Salomão, ao ponto que pessoas de todos os lugares conheciam sobre o reino, mas não era este reino a qual os próprios discípulos até mesmo brigaram, discutiram entre eles, porque um deles, os dois irmãos, chegaram ao lado do mestre perguntando: mestre, conceda-nos que vamos te pedir. O mestre disse: fala o que vocês querem. Permita-nos que quando vier o teu reino, um se acende à sua direita e outro à sua esquerda. Sabe o que o mestre disse? Vocês não sabem o que estão pedindo. Vocês não sabem o que estão pedindo. Meu reino é daqui da terra. Não se referem aqui na terra o reino de Deus. E no verso adiante, irmãos, verso 7, verso 8, olha só o que diz a palavra do Senhor. Aqui traz uma base tão interessante. Respondeu-lhe: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade,
mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. O reino de Deus ia começar onde, irmãos? Com quem? Com os discípulos, e o propósito era alcançar aonde? Até os confins da terra, alcançar até os confins da terra. E a compreensão que o reino de Deus não é da terra, não provém da terra. Quando Pilatos perguntou para Jesus: você é o rei dos judeus? Ele diz: não, meu reino não é daqui. Ou seja, meu reino não provém daqui. A origem do reino, irmãos, é celestial. Neste exato momento, no céu que nós cremos que existe, há o governo de Deus soberano lá, onde Deus reina soberanamente com a sua glória. Há um reino celestial, há um reino de Deus exatamente agora. E eu pergunto, irmãos, diante de toda essa compreensão, que eu creio que o Senhor quer ministrar às nossas vidas, essa pergunta é importante: onde o reino de Deus habita? De uma forma bem direta, ligada a mim e você, onde o reino de Deus habita? Onde ele está? Já que compreendemos que não se trata de um reino geográfico, não significa uma estrutura toda lá em Jerusalém, que olhamos para a santa cidade e vemos lá o reino de Deus lá que acontece, não. Onde está, onde acontece o reino de Deus, irmãos? Olha que tremendo, a própria palavra de Deus vai responder para mim e para você. Repare bem que Lucas capítulo 17, Jesus respondeu isso ao ser indagado pelos fariseus. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhe respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência. É o que eu estou dizendo para os irmãos, o reino de Deus não virá de uma forma clara, em uma estrutura, em uma organização visível. Aí que está um ponto, irmãos, porque eu e você, nós temos uma tendência de crer naquilo que a gente vê, só cremos se ver, e a palavra de Deus quer nos corrigir, porque a fé, você precisa primeiramente crer para ver. João 11, Jesus mesmo disse: se creres, verás a minha glória. É necessário crer para ver, não ver para crer. É necessário crer que o reino de Deus, ele não vem de uma forma visível, não é movido pelos nossos olhos, mas o verso 21 diz: nem dirão, ele aqui ou lá está, porque o reino de Deus está onde, irmãos? Dentro de vós. Aqui é uma base, irmãos, onde o reino de Deus habita? Dentro de nós. A origem é celestial. Nós cremos que é por intermédio de quem? Do Espírito Santo, ao selar o coração daqueles homens a qual Cristo separou, discipulou, e eles começaram até então o caminhar de implantar o reino de Deus aqui na terra, através dessa cultura, através do Espírito Santo, implantar o reino de Deus, impactar uma nação através do amor, impactar uma cidade com amor, através do Evangelho de Cristo. E eu quero mais uma vez reforçar sobre isso, irmãos meus. Onde habita o reino de Deus? Quer saber, irmãos meus? Se ele habita em você, se ele está em você, qual é a condição para isso? O próprio Jesus, ele mesmo respondeu isso para mim e para você, em João capítulo 3, versículo 3. Olha só o que ele diz: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Não pode ver o reino de Deus sem o novo nascimento. Aliás, irmãos, aquele que não nasceu de novo não pode amar, conforme diz em 1 João capítulo 4, versículo 7. Não pode amar porque Deus é amor. E aquele que não ama jamais viu a Deus e não nasceu de novo. Não podemos ver o reino de Deus se não for através do novo nascimento. Então, antes de compreender o reino de Deus habita em mim, a pergunta é: você nasceu de novo? Houve de fato um novo nascimento? Porque não significa eu estar num lugar como este, ainda que seja profético,
E eu me submeter às doutrinas, os ensinamentos e até mesmo batizar, não significa que o reino de Deus seja em mim. O que significa verdadeiramente, se o reino de Deus está, é através do novo nascimento, irmãos. É através do novo nascimento. Se realmente nasceu de novo. Porque só experimenta o reino de Deus aquele que nasceu de novo. Nasceu de novo. O próprio apóstolo Paulo diz que as coisas espirituais para o homem natural, o homem carnal, ou seja, aquele que não tem o Espírito Santo de Deus, são loucuras. Não consegue compreender pela razão, não consegue compreender pela lógica as coisas espirituais. Mas o homem espiritual consegue entender as coisas com relação, espiritual, porque se discerne espiritualmente. Ele tem um discernimento para compreender. Aquele que nasceu de novo verdadeiramente, irmãos, nele está, em você está o reino de Deus, o governo de Deus. Quando nós declaramos, irmãos, tantas vezes a oração universal, a oração do Pai Nosso, venha sobre nós o teu reino. Você já parou para perceber que por 2 vezes há uma ênfase sobre o reino nesta oração? Quando declaramos venha o teu reino, e a conclusão da oração, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre, amém. Irmãos, quando nós declaramos, Senhor, venha o teu reino, porque do Senhor que procede, dele que vem, venha o teu reino sobre a minha vida. Você tem orado e declarado, Senhor, venha o teu reino sobre a minha vida, venha o teu reino. Chamar o reino de Deus para si é dizer, Senhor, prevaleça a tua vontade. Eu me submeto, Senhor, à tua autoridade, eu me submeto à tua vontade, Senhor, venha o teu reino. Pois quando o reino de Deus vem, irmãos, toda a confusão acaba. Quando o reino de Deus se habilita, irmãos, ele manifesta, realmente todo o mal não prevalece. É o reino de Deus, é poder, queridos. Mas é necessário compreender que ele passa a fluir, ele passa a ser eficaz naquele que verdadeiramente nasceu de novo. Não somente nasceu de novo, irmãos, aquele que nasceu de novo desfruta do reino dos céus, mas olha só o que diz a palavra do Senhor, uma coisa tão para a gente compreender. Em Romanos, capítulo 14, verso 17 diz, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é o que? Justiça, paz e alegria no Espírito. É algo que você sente dentro de você. O reino de Deus habita dentro de nós. E não é comida, não é coisas que momentaneamente satisfazem. Não é algo que satisfaz momentaneamente, mas algo que flui dentro de nós. E quem vive o reino de Deus, irmãos, desfruta de uma justiça. Aquilo que é justo, ama o que Deus ama, e se aborrece com tudo aquilo que Deus se aborrece. Move-se uma paz, o reino de Deus, irmãos, testifica com paz. Quando temos uma paz, testifica que há um governo de Deus sobre a minha vida. Se o Senhor, irmão, não governar a nossa vida, a nossa casa, pergunto, como vai habitar o reino de Deus em você? Se o Senhor realmente não governar sobre a sua vida, não governar sobre a sua casa, não governar onde você estiver, porque o reino de Deus, como compreendemos, não é um ambiente, não é essa estrutura, não é esse local. O reino de Deus está onde, irmãos? Dentro de todo aquele que crê, daquele que se redimiu com Cristo. Ele passa a fluir pela verdade, pela natureza do reino. É paz, é alegria no Espírito. E sabe, irmãos meus, uma coisa que devemos compreender diante de tudo isso, que além de entender que o Espírito de Deus traz isso em nós, o reino de Deus dentro de nós, através da morada do Espírito Santo de Deus, uma coisa precisamos compreender o que significa o reino. Significa que o reino de Deus é a autoridade de Deus expressa em cada área da nossa vida. Preste atenção nisso. O reino de Deus é a autoridade dele sobre as nossas vidas em todas as áreas. Preste atenção, em todas. Não dá tempo para falar aqui hoje, irmãos meus, não é o propósito de falarmos isso, mas pelo menos 10 áreas de nossa vida precisa o reino de Deus estar em evidência.
O reino de Deus. Vou citar apenas algumas. Primeiro, nosso espírito. O reino de Deus, ou seja, na sua regeneração. Se você de fato crê somente em Cristo, se você adora somente a Cristo e crê na palavra do Senhor, de fato o teu espírito está sendo movido pelo reino de Deus. Deve influenciar diretamente a nossa vida. Outra área, deve também influenciar diretamente a nossa alma, as nossas emoções. Sim, irmãos meus, o reino de Deus precisa influenciar nossas emoções, irmãos, ou seja, nossas emoções precisam revelar de fato que há fruto do Espírito. Os frutos do Espírito que revelam o quanto que o reino de Deus habita ou não habita em nós. É através de nossas reações, irmãos, que estamos revelando o quanto estamos submissos ou se rebelando contra o reino de Deus. É algo que nos governa, irmãos, que nos traz domínio próprio, que nos habilita a pensar para depois falar. Logo, se eu tenho uma prática de falar para depois pensar, é sinal que eu estou sendo controlado por quem? Pelo reino de Deus? Não, por mim mesmo, pela minha própria vontade, ou seja, ou pelo império do mal. Porque olha, ou estamos no reino de Deus ou no império das trevas. A Bíblia diz em Colossenses que o Senhor Jesus, Ele nos tirou do império das trevas, e nos transportou para o reino do seu amor, para o reino de Deus. Quem não está no reino está em trevas, irmãos, não tenha dúvida disso. Se está em trevas, como saber se eu estou em trevas, sendo que eu congrego? Fato, que podemos olhar e perceber isso, irmãos, a falta de perdão. Aquele que diz que odeia o seu irmão, aquele que diz que ama a Deus, mas odeia o seu irmão, é mentiroso. É mentiroso. E ele não está na luz, está em trevas. Alguém pode estar, irmãos, num ambiente como este, mas a sua vida está em trevas. Não tem realmente um governo de Deus sobre a sua vida, porque a palavra de Deus quer governar, o reino de Deus quer mover você de que forma? Se arrependa, peça perdão, mas há um endurecimento do coração. Quem está movendo então? Quando eu resisto perdoar, sinal que alguém prevaleceu sobre o perdão. Quem? Império das trevas, a qual dou legalidade para dominar a minha vida. Logo, de me ver com tormentos, de me ver totalmente em angústia, é sinal do quê? De quem está governando a minha vida. Porque o reino de Deus, irmãos, traz paz. O reino de Deus traz alegria. O reino de Deus é uma autoridade que está sobre a minha vida, a qual me submeto. Tudo que a palavra de Deus diz, irmãos, eu estou submisso e disposto a obedecer, não importa o que seja. Nem que eu faça chorando, para depois sorrir. Pois é assim muitas vezes a vontade de Deus. Primeiro você chora para depois rir, irmãos. Primeiro há uma renúncia para depois a recompensa. Primeiro a cruz para depois ter a glória. É um quebrantamento, é um processo primeiro, irmãos. O problema é que nós não queremos passar por este quebrantamento, não queremos passar pela cruz, mas já queremos ser recompensados. O que governa a sua vida? O reino? Ou ainda você está em um lugar que você não deveria, porque Cristo já tirou você de lá? Mas se não submeter ao reino de Deus, à natureza do reino de Deus, irmãos meus, estamos no império das trevas. No império das trevas. É triste dizer isso, mas infelizmente muitos já estão vivendo o inferno aqui na terra, irmãos. Vivendo o inferno aqui na terra. Todo aquele que está sob o império das trevas já está vivendo distante de Deus. Por que eu não consigo desfrutar de uma vida plena, abundante em Cristo? Analise isso, o seu coração está sob o governo de Deus. É quando nós queremos questionar ou negociar, mas isso é difícil praticar. Ah, mas isso não, é melhor ocultar isso. Olha, o seguinte, não se negocia o reino de Deus, não se negocia os valores de Deus. Ou você cede para ser abençoado, ou você fica retendo, e o império das trevas continua te iludindo, continua fazendo de você cada vez uma pessoa cega. Quanto mais resistimos à voz do Espírito Santo de Deus, irmãos, mais a cegueira se apodera de nós.
Preciso repetir isso. Quanto mais resistimos à voz do Espírito Santo de Deus, mais ficamos cegos. Mais ficamos cegos. Cegos de entendimento, de compreensão. Aí vem indagações, mas por que tudo acontece comigo sendo que eu vou na igreja? Há circunstâncias que vêm sim para provar a nossa fé, mas outras vêm para revelar como está a nossa fé. Há circunstâncias que vêm porque fazem parte, irmão, da divergência que podemos causar por servirmos fiel ao reino de Deus, mas outros vêm para mostrar que de fato, que estamos distante deste reino de Deus. E precisamos viver realmente, irmãos, verdadeiramente o reino de Deus na nossa vida. Está sobre o domínio, sobre o governo de Deus em nossas vidas, queridos. Porque o reino de Deus é isso. Na realidade, o reino, irmãos, é um processo de desenvolvimento em cada crente. É um processo, começa pequeno, mas torna-se algo grande, impactante. Lucas capítulo 3, Jesus mesmo disse essa parábola: a quem compararei o reino dos céus? É semelhantemente a uma pequena ou uma semente de mostarda, que é semeada e quando cresce torna-se uma grande árvore. Começa pequeno, o reino de Deus, irmãos, em nós começa pequeno, mas torna-se algo grande. Parece que nem fez efeito a oração que entregamos nossa vida para Jesus. Parece que nem fez efeito a minha vida quando eu me submeti até mesmo ao batismo e estou aqui na igreja. Parece que nem faz efeito a minha vida, sendo que eu estou até me esforçando para ser dizimista fiel, que eu estou ofertando nas missões, que eu estou cooperando para ser junto com a igreja. Parece que não mudou nada a minha vida. Começa pequeno o reino de Deus, é um processo de desenvolvimento, irmãos. Ele é atuante, ele é crescente, mas precisa estar acontecendo. O reino de Deus acontece, irmãos, de forma que vai sendo um processo em que vai revelando áreas da nossa vida. Primeiramente, limita-nos o reino de Deus ao pensarmos que a presença de Deus só está neste lugar. Mas você está buscando, mas você está adorando, você sente, você se entrega, você adora. Aí segunda-feira, esquece o reino, terça muito menos, aí lembra domingo, opa, tem que ir na igreja, lembra da palavra, mas começa pequeno o reino dos céus. Aí vai para uma área onde mais importa o reino de Deus habitar, irmãos, na família. Na sua família habita o reino de Deus? Há o reino de Deus lá? Como perceber que há o reino de Deus em casa? Se a palavra de Deus está sendo honrada. Os filhos estão honrando a palavra de Deus? De que forma? Quando honram os pais, quando honram os avós, quando estão honrando, quando estão dando honra a quem merece honra, a quem for delegado honra e autoridade. Se há de fato uma submissão, uma honra por parte dos filhos aos pais, logo o reino de Deus habita lá. Agora, se há uma rebeldia, irmãos, que reino é esse? Aí compreendemos que em casa também passou a haver momentos em que conseguimos orar, momentos em que nós conseguimos falar sobre os propósitos de Deus, os planos de Deus. O reino de Deus está crescendo, o reino de Deus está cada vez mais se apoderando da sua vida, e algumas outras áreas estão sendo atingidas também, influenciadas pelo reino de Deus, ou seja, por aquilo que está em você. Aí, irmãos, vai para o trabalho, também o reino de Deus habita lá, porque lembra disso, o reino de Deus não é uma estrutura, o reino de Deus habita dentro do nosso coração, através do Espírito Santo, onde nós ouvimos a voz do Senhor, e onde permitimos Ele também se manifestar lá, em lugares com pessoas em que não pensam da forma que nós pensamos, que não crê naquilo que nós cremos, mas há um amor que se apodera no meu coração pela vida deles, porque elas também foram dignas e alvo do amor de Cristo. Isso me move. Presta atenção numa coisa, irmãos meus, o reino de Deus começa pequeno, mas vai alcançando outras áreas, outras camadas, outras áreas, outras esferas de nossas vidas, onde você não se torna assim um crente de domingo, mas você é um crente em Cristo em todo lugar, em todo tempo. Isso é viver o reino de Deus plenamente, irmãos. Não somente visível diante de pessoas, mas também nos bastidores. Isso é revelar quem realmente está sendo movido pelo reino de Deus. Quem está verdadeiramente sendo movido pelo reino de Deus, irmãos. E quanto mais se apodera de nosso coração o reino de Deus, irmãos, mais iremos
ter um estilo de vida como cidadão dos céus aqui na terra. Meu estilo de vida hoje revela que eu sou apenas um cidadão aqui da terra ou um cidadão do céu aqui na terra. Se Cristo me redimiu, logo eu sou filho de Deus, essa é a minha identidade, a sua identidade. Eu creio no reino de Deus que é a autoridade do Senhor, que opera milagres, traz paz, traz alegria. Habita em mim este reino. Logo, o meu estilo de vida é o que, irmãos? Como um cidadão dos céus aqui na terra. Precisamos, irmãos, comportar como um cidadão dos céus aqui na terra. Se influenciar uma cultura através daquilo que é verdadeiro, aquilo que é eterno, irmãos. Sabe, irmãos meus, quando nós somos movidos a desenvolver um estilo de vida como cidadão dos céus, logo nós pensamos as coisas lá do alto, onde Cristo vive. Pensamos as coisas lá do alto. Os nossos planos, nossos sonhos, nossos anseios não se limitam às coisas nessa terra, mas almejam por aquilo que é eterno, irmãos. Este é o reino, irmãos. É eterno, é algo que nos domina de uma maneira, e como é bom pertencer a este reino e fazer parte do reino de Deus, em dizer que Ele tem autoridade sobre a minha vida, sobre a minha casa, em declarar sim, a palavra do Senhor é que governa sobre mim, sobre o meu coração. Aqui, irmãos, é um manual em que Jesus deixou as suas promessas, e contidas aqui está todas as orientações precisas para que você venhamos desenvolver uma vida no reino. Sabe o que diz ao meu respeito, ao seu respeito, irmãos, com relação ao reino de Deus, está aqui na palavra. É por isso que temos que debruçarmos essa palavra, ter uma intimidade com a palavra de Deus e cada dia ouvir a voz do Senhor, porque aquele que é movido pelo reino, irmãos, almeja ouvir a voz do Senhor. Deseja ouvir a voz do Senhor ardentemente, mover seu coração por aquilo que é eterno. E antes de orar com os irmãos queridos, quando o reino de Deus, ele se apodera de nossas vidas, irmãos, saiba de uma coisa: eu e você nos tornamos naquilo que recebemos de Deus. Preciso repetir isso. Quando o reino de Deus se apodera de nossas vidas, nos tornamos aquilo que recebemos de Deus. Se você recebeu misericórdia, você logo se tornará misericordioso. Isso é o reino de Deus, irmãos. Se você hoje é uma pessoa misericordiosa, por quê? Você recebeu misericórdia. Tudo que recebermos de Deus, irmãos, é para um propósito. Qual? Nos tornar. Eita, que homem amoroso! É o amor do Pai que recebi. É o amor do Pai que você recebeu. Por isso que testemunho que você é uma pessoa generosa, porque você recebeu a generosidade do Pai e você experimentou como Deus é bom. Que pessoa amável, porque você tem experimentado como Deus é amável. Você se torna aquilo que você recebe de Deus. A partir do momento que você assumiu sua fé em Cristo, o que você se tornou? Porque saiba de uma coisa, irmãos, quando nós estamos em Cristo, não importa, você não será conhecido pelo seu passado. Você será conhecido por aquilo que Cristo tornou você, o que fez de você. Isso é o poder do reino de Deus no coração de uma pessoa que se submete, que está disposto, sim, Senhor, venha o teu reino sobre a minha vida, Senhor. Mova e remova o que não te louva da minha vida. Mova e remova o que não te agrada. É viver em ser intencional, desejoso de viver, Senhor, eu quero viver o teu reino sobre a minha vida, eu quero viver o reino aqui na terra. O Senhor abre o nosso entendimento, irmãos, para compreender coisas que somente pelo Espírito Santo de Deus é capaz de compreender. Começa a fluir palavras, começa a trazer uma compreensão. Logo aquele coração que estava endurecido começa a ceder. Coração que até então estava endurecido começa a ser quebrantado. Sabe o que é isso? Sinal de quem realmente está sendo movido pelo reino de Deus, pelo reino dos céus. Amém, meus irmãos? Estão de pé, por favor, irmãos queridos. Eu quero chamar você para me ajudar com um exercício interessante, para nós entender que o reino de Deus, ele começa pequeno, mas ele se torna potente, se torna-se um impacto, torna-se algo grande. De uma semente torna-se uma grande árvore,
de uma pedra se torna uma grande montanha, como diz a visão que Daniel teve. Uma simples pedra tornou uma grande montanha, sabe, de um simples, algo pequeno, mas começa, nem que seja pequeno, mas o reino de Deus é algo verdadeiro, é genuíno, nem que seja apenas um sinal, mas é verdadeiro, isso que importa, irmãos. Porque se tem uma coisa que não cabe no reino de Deus, irmãos, é hipocrisia. O reino de Deus não há lugar para hipocrisia. Tudo que manifesta o reino de Deus, irmãos, é verdadeiro, ainda que seja uma evidência, algo que só move a sua vida, uma coisa simples, mas é verdadeiro, então é sinal que este reino vai desenvolver, que vai se apoderar mais e mais do seu coração, vai te levar a crescer, levar a amadurecer, levar a ter uma vida plena em Cristo Jesus, a qual Ele deseja que eu e você tenhamos nele. Sabe, irmãos, o reino de Deus começa assim, sendo a sua mão, começa com um dedo. Vamos lá, me ajude. Vamos lá, todo mundo. Estou olhando para você. Todo mundo. Um dedo. O reino de Deus começa assim, pequeno. Mas parece que nem faz efeito. Entregou a vida para Jesus, mas parece que não há sinais, evidência alguma. Agora 2 dedos, por favor. O reino de Deus começa a ser visível em algumas áreas. Já não é mais somente no meu coração, mas também começa a atingir algumas pessoas próximas de mim. 3 dedos agora. Olha, o reino de Deus está crescendo. Já não é mais somente a mim, não somente pessoas, algumas pessoas as quais eu escolho para amar, mas é uma compaixão tão grande pelo próximo. 4 dedos, vamos lá. Está crescendo o movimento, o mover do reino de Deus em nós. É a autoridade do Senhor, quanto mais estou sendo submisso e declarando: Senhor, eu quero viver uma vida plena, a qual o Senhor deseja que eu viva. Os 5 dedos agora, irmãos, olha o mover de Deus. É assim que começa o reino de Deus. A glória do Senhor se apodera de nossas vidas, irmãos, onde não tem mais volta. Quando você passa a viver essa plenitude, não tem mais volta. Não há mais como voltar atrás. As renúncias que foram feitas, lançadas na cruz de Cristo, no mar do esquecimento, não tem mais como voltar atrás. Aleluia. Este é o reino de Deus, irmãos. Começa pequeno, mas se torna algo grande. Começa apenas como um sinal, mas no fim de tudo vai revelar Cristo. Começa apenas em uma área, mas vai ampliando outras áreas. É a autoridade de Deus, é o sinal do Senhor que está sobre a tua vida. Começa pequeno, mas vai acabar grande. Vai terminar com o propósito concluído. Vai cumprir o propósito de Deus. O reino de Deus, nossas vidas, vem para um propósito, irmãos. Aleluia. Quero que você declare nessa noite: venha o teu reino, Senhor, sobre a minha vida. Venha o teu reino sobre a minha casa. Onde eu colocar a planta dos meus pés, venha o teu reino. Nós vamos declarar essa canção, irmãos meus, e vamos declarar com fé, com ousadia, que em nome de Jesus seja inesquecível o culto dessa noite para a sua vida. Que seja inesquecível este culto para a glória do Senhor Jesus. Vamos louvar a Ele, queridos, no nome de Jesus. Aleluia, Senhor. Queremos viver o Teu reino a cada momento, Pai. Aleluia. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor, para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor. Os reinos se abalam,
Os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei. Para dizer que tu és o Senhor. Para dizer que tu és o Rei. Para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. 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 Os hinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei. Para dizer que tu és o Senhor. Para dizer que tu és o Rei. Para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. 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 Quero chamar você neste momento para colocar as mãos sobre o teu coração. Coloca as suas mãos sobre o teu coração e entregue totalmente seu coração, a sua vida. Se renda totalmente ao Senhor. Declare: Senhor, venha o teu reino sobre a minha vida. Meu Pai, eu quero clamar a Ti, nosso Pai, pela vida dos meus irmãos, pelas nossas vidas. Carecemos tanto, Senhor, da Tua graça. Venha o Teu reino sobre nós, Senhor. Chamamos o Teu reino sobre nós. Venha o Teu reino. Eu quero que você interceda, que venha o reino do Senhor, onde você sabe que necessita da manifestação da autoridade de Deus lá. Seja alguém da sua família, seja no convívio do seu trabalho, ou especialmente uma área da sua vida a qual você não tem conseguido superar, resistir a um pecado, resistir a um mal. Peça o reino de Deus, clame ao reino de Deus. Senhor, venha o teu reino, Senhor. Nós estamos confessando que
que precisamos, Senhor, do Teu reino, que venha manifestar a autoridade do Teu reino, Senhor, nas famílias. Venha manifestar o Teu reino em cada casa, Pai, sobre a vida dos meus irmãos, aqueles que estão começando a viver, Senhor, a cultura do reino, a viver uma vida no reino. Pai, desperte uma sensibilidade a este coração, dê força, dê ânimo, para que não venha desanimar, mas que possam submeter ao processo de crescimento, de avanço do reino. Nós clamamos a Ti, Senhor, fortaleça a Tua igreja. Nós profetizamos nessa noite, Pai, que aquilo que o Senhor liberar nesse lugar, todo o nosso coração se converterá a essa verdade. Manifesta a bondade, para que venha levantar homens e mulheres bondosas, que venham manifestar a Tua bondade, Tua misericórdia, Tua compaixão, a Tua generosidade. Sim, Pai, manifesta aquilo que não é comum diante da sociedade. Nós clamamos a Ti pelas verdades do reino, pelos atributos daquilo que Deus é. Tudo manifesta no reino aquilo que Cristo é. Sim, Senhor, declaramos que a Tua autoridade prevalecerá sobre qualquer engano do império das trevas. Declaramos que a nossa casa está sob o governo de Deus. Em nome de Jesus, ora abençoando a sua casa, abençoando a sua família. Em nome de Jesus, ora em concordância com a sua oração, que está clamando ao Senhor por uma área específica na sua vida, e o Senhor ouviu. Que venha o reino de Deus sobre a tua vida, que venha o reino do Senhor, para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém. Irmãos, compreendemos que o reino de Deus começa pequeno, ele se desenvolve. Como desenvolver o reino de Deus? Essas chaves vão te ajudar, como tem me ajudado, a desenvolver o reino de Deus. Por isso, venha participar conosco com seu coração aberto. Chaves que nos ajudarão a acessar com ousadia o reino dos céus. Tenho certeza que nós seremos impactados mais e mais pela presença do Senhor, e tudo isso para a glória do Senhor Jesus. Amém, irmãos meus? Que o Senhor guarde teu coração, guarde a tua família, e sendo as tuas mãos, quero orar, ministrar a bênção sobre a tua vida. Que a graça maravilhosa de nosso Senhor Jesus e o amor do nosso Deus e nosso Pai, e as consolações do eterno Espírito Santo seja sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre a igreja do Senhor, hoje, e que assim seja para todos sempre. Amém e amém. Antes de você sair e cumprimentar o irmão que está do seu lado, eu quero saber quem está precisando de carona. Glória a Deus, está chovendo, não sei se está chovendo ainda, mas quem precisar de carona, venha aqui na frente, por favor. E quem tiver disposição para abençoar os irmãos com carona, vem aqui na frente também, por gentileza. Deus abençoe, irmãos. Vamos na paz, queridos. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja